Paz e graça, meus prezados ouvintes, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento. Mais uma vez nos reunimos para estudar a lição da Escola Sabatina. Eu sou o irmão Igor Julião, esta é a irmã Gabriele, e juntos iremos discorrer nos textos sagrados para a compreensão da Palavra de Deus e que o Espírito Santo possa vir assim nos orientar, nos auxiliar, para que tudo que venhamos a fazer aqui seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Nós agradecemos a presença de todos e que vocês possam nos acompanhar até o final dessa questão, até o final desta lição, para que possamos ser todos abençoados e edificados pela palavra de Deus. Amém? Graça e paz a todos os irmãos. Vamos estudar aqui a nossa lição 23, sábado 4 de dezembro de 2021, que tem como título Clama em alta voz. O nosso texto básico está lá em Isaías 58, no versículo 1, que nos diz assim: Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nós vamos observar, a irmã Gabriele, prezados ouvintes, nós vamos, no texto de Isaías, capítulo 58, verso 1, Deus ele dá uma ordem para o seu profeta. Ele manda que o seu profeta clame em alta voz e que ele não fique detido a não clamar, que ele vá adiante e anuncie para o seu povo a transgressão que ali eles estão cometendo e que nós vamos observar no decorrer da lição. Nós vamos estudar o capítulo 58 de Isaías e nós vamos ver a aplicação dessa mensagem para os nossos dias, para os dias atuais. Será que essa mensagem ela pode ser aproveitada nos nossos dias? Será que nós conseguimos também dar essa mensagem nos dias de hoje, na Igreja de Deus dos últimos dias? Então nós vamos ver quão interessante é esse capítulo 58 de Isaías. Clama em alta voz é o nosso título, e se nós ainda estamos dando este clamor, será que nós ainda estamos clamando? É lógico que nós entendemos dentro da tríplice mensagem angélica que existem os períodos do clamor, né, dos clamores a serem dados, mas nós vamos estudar especificamente a respeito dessa mensagem de Isaías 58, do capítulo 58 de Isaías. Então, clama em alta voz, e a mensagem é: levanta a tua voz como a trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão. Então existe um conteúdo específico para que Isaías venha clamar ao povo. Qual é esse conteúdo específico? É justamente anunciar ao povo a sua transgressão, e é isso que nós vamos ver no decorrer da lição, amém? Amém. Então vamos para a nossa primeira notinha, que nos diz assim: qual a interpretação do texto de Isaías 58:1? A primeira parte de Isaías 58 traz a visão de um povo que aparentemente se deleita no serviço de Deus, que o busca diariamente, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Mesmo assim, sua vida não é correta diante do Senhor, pois ele ordena a seu profeta: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isaías 58:1. Interessante o texto de Isaías 58, né? Como eu falei no comentário do texto básico. Veja, a primeira parte de Isaías 58, como está escrito aqui na notinha que a irmã Gabriele leu, traz a visão de um povo que aparentemente se deleita no serviço de Deus. Então, isso é um ponto importante para nós avaliarmos, irmã Gabriele, prezados ouvintes. Esse povo, ele aparentemente se deleita, ou seja, é um povo que professa uma fé, é um povo que professa uma santidade, é um povo que professa uma obediência. Mas veja que Deus, ele não busca só os professos, não, ele busca aqueles que vivem a palavra de Deus, aquele que realmente a põe em prática, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, verso 25, né? E bem-aventurados são aqueles que atentam para a lei perfeita, a lei da liberdade, não sendo apenas um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da sua palavra. Então,
professar não é suficiente. Nós temos que praticar a palavra de Deus e fazer exatamente aquilo que a palavra de Deus nos ordena, as ordenanças da lei de Deus. Então, o que estava acontecendo aqui nessa ocasião? O povo, ele professava, mas diz a palavra de Deus que eles aparentemente professavam. Mesmo assim, sua vida não é correta diante de Deus. Ou seja, mesmo com essa profissão de fé, mesmo que aparentemente, externamente, pareça que eles estão servindo corretamente a Deus, mas segundo o que está escrito na notinha, mesmo assim, a sua vida não está correta. Por isso, Deus precisou levantar o profeta Isaías para que clamasse em alta voz e anunciasse à casa de Jacó a sua transgressão. Então, talvez o povo entendesse pelo que era conduzido ali pelos líderes religiosos, que estava tudo bem, que da forma como eles estavam vivendo a sua vida religiosa, estava em harmonia com a vontade de Deus, mas nós vamos ver que não estava, que mesmo o povo, aparentemente vivendo em harmonia com a palavra de Deus, mas se eles não estivessem vivendo essa observância da palavra de Deus de todo o coração, fazendo exatamente um assim diz o Senhor, então diz que eles estavam em transgressão, e aí foi levantado o profeta para que isso fosse anunciado. Então, qual a interpretação do texto de Isaías 58, versículo 1? Justamente é que a aparência não vai determinar a nossa obediência. A aparência não determina a obediência. O que determina a obediência é uma vida santificada, uma vida isenta de nossas próprias vontades e colocando dentro de nós aquilo que Deus requer de seus filhos. E quando isso acontece, quando essa vida ela é vivida de forma correta, aí sim, se não é necessário que seja anunciado as nossas transgressões. Então vamos para a segunda notinha, que nos pergunta assim: o que o povo havia feito para que esse clamor fosse feito a eles? Em Ezequiel 22:8 nos diz assim: as minhas coisas santas desprezaste e os meus sábados profanaste. Ele declara que se voltarem para o Senhor de todo o coração, serão chamados de reparadores da violação, os restauradores de caminhos para habitar. Então ele claramente mostra a eles o que é essa violação: se desviares o teu pé do sábado, pois haviam pisoteando-lo sobre seus pés como uma coisa desprezada. Então te deleitarás no Senhor e farei com que cavalgues sobre os lugares altos da terra e te alimentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que mensagem interessante, né? O que o povo havia feito? Nós falamos ali que o povo havia transgredido e que foi necessário que se levantasse um profeta para anunciar ao povo a sua transgressão. Mas que transgressão é essa? Já que o povo aparentemente vivia, aparentemente eles tinham uma aparência de santidade, então o que foi identificado no povo para que fosse anunciado a eles a sua transgressão? Então veja que o texto de Ezequiel, capítulo 22, verso 8, ele derrama luz sobre essas questões. Ele diz assim: as minhas coisas santas desprezastes. Então nós começamos a observar que houve um desprezo por parte do povo de Israel naquela ocasião pelas coisas santas. Ele diz assim: os meus sábados profanastes. O sábado é santo? Claro que o sábado é santo, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor. Né? É um sábado, é um dia que foi separado e santificado, como diz lá em Gênesis, como diz lá na criação. Então, o que o povo fez para que pudesse ser anunciado as suas transgressões? Então, nós começamos a construir o pensamento, mostrando que, primeiro, houve um desprezo, e esse desprezo aparentemente foi sobre o sábado. Será que foi sobre o sábado mesmo? Vamos ver aqui na notinha. E declara que se voltassem para o Senhor de todo o seu coração, serão chamados de reparadores de violação e restauradores do caminho para trás. Aí ele diz aqui: então ele declara, mostra a eles qual é a violação. Agora vem a revelação: se desviares o teu pé do sábado. Se desviares o teu pé do sábado, pois haviam pisoteando-lo sobre os seus pés como uma coisa desprezada. Então,
o povo de Israel, naquela ocasião, eles já vinham desprezando o sábado, não vinham seguindo o sábado conforme o mandamento, eles não vinham tendo o sábado como uma instituição sagrada, santo ao Senhor. Então, eles já estavam ali realmente desviados da observância desse mandamento. Então, foi necessário que o profeta falasse a respeito disso para que voltasse, o povo voltasse para a observância da guarda do santo sábado, porque nós sabemos que o sábado ele foi dado como memorial ao seu povo, para que o povo lembrasse do seu Deus, para que eles fugissem do paganismo, para que eles fugissem de adoração a outros deuses. Então, por consequência, no momento em que você se desvia do sábado, o povo agora começa a levantar altares a outros deuses. Eles começam agora a entrar na idolatria, eles começam agora a entrar nos cultos pagãos, eles começam agora a reverenciar a outros deuses e não o Deus Criador. Então, aqui está, irmãos, o que o povo fez. O povo violou o mandamento do sábado, o povo desprezou esse santo mandamento, por isso foi necessário que lhes fosse anunciado as suas transgressões. E ele diz aqui, achei interessante esse comentário, quando diz aqui, então te deleitarás no Senhor. Ou seja, para que você esteja em harmonia, para que você esteja deleitoso com Deus, é necessário que você observe todos os mandamentos. E o sábado não pode ficar de fora. Lembre-se que o povo ele tinha uma aparência, né? Eles aparentemente viviam uma vida de comunhão com Deus, mas faltava esse requisito. Então ele diz assim, quando você passar a observar este preceito, aí sim você se deleitará no Senhor. Aí sim você estará com a sua obediência completa. Mas enquanto não, vocês não estão totalmente deleitosos no Senhor. Então aqui está a explicação. O que o povo havia feito para que esse clamor fosse feito a eles foi justamente a transgressão do Santo Sábado. Muito bem, vamos passar para a terceira notinha que nos pergunta assim: até quando se estende essa profecia de Isaías 58:1? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Daniel 7:25. Essa profecia se estende ao longo dos séculos até a época em que o homem do pecado tentou invalidar um dos preceitos da lei de Deus, pisotear o sábado original de Jeová e, em seu lugar, exaltar um de sua própria criação. E quando o mundo cristão deixa de lado o santo sábado de Deus e em seu lugar aceita um dia de trabalho comum, não sancionado por um único, assim diz o Senhor, eles estão encorajando a infidelidade e virtualmente reconhecendo a supremacia daquele poder por cuja autoridade a mudança foi efetuada. A rejeição do sábado levou à rejeição de toda a lei. E milhares de professos cristãos agora ousadamente a declaram nula. Então, irmão Igor, até quando se estende essa profecia de Isaías 58:1? Como eu disse na introdução, no texto básico, nós iríamos ver a referência dessa profecia, a referência desse clamor para os dias atuais. Que ponto da lei de Deus é de maior discussão no mundo religioso? A respeito do sábado. O sábado é o ponto mais controverso. Então, veja só, nós vemos aqui na notinha que diz assim, enquanto o mundo cristão deixa de lado o santo sábado de Deus e em seu lugar aceita um dia de trabalho comum não sancionado por um único, assim diz o Senhor. Então, se o povo hoje, se a mensagem do passado, o anúncio que foi feito pelo profeta de Isaías, anunciando as transgressões do povo naquela ocasião, foi justamente pela profanação do santo sábado, e se hoje o mundo religioso, ele ainda quebra esse mandamento, é necessário que esse clamor continue. É necessário que então, essa profecia se estende até os dias atuais. E o texto de Daniel, a profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25, mostrou que as leis de Deus seriam alteradas. E foram mesmo. Então, quando o filho do pecado, como diz aqui, o homem do pecado tentou invalidar um dos preceitos da lei de Deus, pisotear o santo sábado original de Jeová e em seu lugar exaltar um de sua própria criação, então, quando o sistema papal
ele buscou a invalidação do sábado de Deus e passou a instituir agora o domingo como dia de guarda. Então é necessário que seja dado esse clamor em alta voz e anuncie o seu povo a sua transgressão. Então a aplicação do texto de Isaías 58, ela ainda é vigente nos dias de hoje. Nós precisamos anunciar a todos os povos, nações e línguas, a todos aqueles professos, a todos aqueles que aparentemente estão vivendo uma vida deleitosa no Senhor, como foi lido na questão de número 2, de que se eles não estiverem em harmonia também com esse mandamento, se eles continuarem a profanar esse mandamento, se eles continuarem a desprezar esse mandamento, então eles não têm como ter a harmonia total da observância da lei de Deus e a aprovação de Deus, a aceitação de Deus pela sua adoração, que está parcialmente funcionando, mas não completamente. Então, não podemos examinar alguns preceitos da lei e outros não. Então, muito interessante aqui, o texto de Isaías 58, a pergunta diz, até quando se estende a profecia de Isaías 58? Até enquanto o povo estiver transgredindo o sábado. Enquanto tiver professos cristãos transgredindo o quarto mandamento da lei de Deus, então essa profecia se estenderá. Ao fim da história da humanidade, ou seja, quando o povo tiver a consciência da observância de todos os mandamentos de Deus, então não será mais necessário, porque todos entenderam, e aí isso aí é estudo para outro momento. Então, para ficar bem didático, enquanto há transgressores da lei de Deus, há a necessidade de ser anunciada a sua transgressão. A nossa quarta notinha nos diz assim: o que devem fazer os vigias sobre os muros de Sião? Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Ezequiel 3:17. O Senhor tem fiéis vigias nos muros de Sião, para clamarem em alta voz e não pouparem, para erguerem sua voz como trombeta e mostrar a seu povo sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O Senhor permitiu ao inimigo da verdade fazer decidido esforço contra o sábado do quarto mandamento. Então, o que devem fazer os vigias sobre os muros de Sião? É bem interessante essa figuração dos vigias sobre o muro. Só para que nós possamos entender como é que funcionava essa questão. Então, as cidades elas eram erguidas com grandes muros em sua volta. Em cima desses muros ficavam os vigias. E quando aproximava-se um inimigo daquela cidade, ou seja, quando se aproximava reis, nações vindo guerrear contra aquela cidade, eles tocavam as trombetas, né? E cada trombeta ela tinha um toque específico, um anúncio específico, né? Dependendo do toque, você sabia se era uma invasão inimiga ou se era para outro tipo de preparativo. Então, a trombeta anunciava para o povo aquilo que eles deveriam fazer. Só trazendo aí essa ilustração que é muito interessante. Então, nós somos considerados como os vigias que estamos em cima dos muros. E o que nós devemos fazer, então? O que precisa fazer esses vigias? Então, aqui diz a resposta. O Senhor tem fiéis e vigias nos muros de Sião, para clamarem em alta voz e não pouparem, para erguerem a sua voz como trombeta, e mostrar a seu povo sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É isso que o povo de Deus deve fazer. O povo de Deus ele deve anunciar à casa de Jacó, ou seja, aqueles professos cristãos, as suas transgressões. Eles devem clamar em alta voz e não devem silenciar. Eles devem fazer como foi dada a ordem a Isaías, como nós encontramos em Isaías capítulo 58, versículo 1. Anunciai em alta voz e não te detenhas. Então nós precisamos dar esse anúncio, irmãos. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos fazer o trabalho de Deus. Nós precisamos ser os vigias diligentes que estão em cima do muro. Precisamos anunciar a transgressão do povo de Deus para que o povo de Deus possa se corrigir, para que o povo de Deus possa se voltar realmente para Deus, não apenas aparentemente, mas de todo o coração. Pois só assim, com a lei de Deus cravada em nossos corações, é que nós temos a observância perfeita e perpétua. Então, o que devem fazer os vigias sobre os muros? Os vigias estão em cima dos muros para anunciar. E se nós somos esses vigias, nós não podemos nos calar. Devemos anunciar à casa de Jacó a sua transgressão. Amém.
A nossa quinta notinha nos diz assim: para que a tríplice mensagem angélica seja dada em alta voz, o que deve ocorrer agora? Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. É desígnio seu despertar por esse meio interesse decidido naquela questão que é um teste para os últimos dias. Isso abrirá o caminho a que a terceira mensagem angélica seja proclamada com poder. Ninguém que acredite na verdade fique agora em silêncio. Para nós explicarmos essa questão, precisamos entender que tríplice mensagem angélica é essa. Para os nossos ouvintes, que talvez nunca tenha se deparado com essa questão, nunca tenha ouvido falar a respeito da tríplice mensagem angélica, eu vou fazer aqui um comentário sucinto, breve, um panorama geral, só para poder fazer uma breve introdução. Então, a tríplice mensagem angélica nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 7, e ele diz assim: a primeira mensagem angélica diz: dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem de Apocalipse 14, verso 8, diz assim: e outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E a terceira e última mensagem, por isso chamado tríplice mensagem angélica, porque são 3 mensagens, e os seguiu, está no verso 9 do capítulo 14 de Apocalipse, e os seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então aqui está a tríplice mensagem angélica. Nós acreditamos, nós da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento, que essas 3 mensagens estão sendo dadas a partir de uma data específica, onde nós iremos disponibilizar esse estudo posteriormente para que vocês possam ter uma compreensão melhor. Mas como esse não é o tema da nossa lição, eu quis apenas fazer uma breve introdução para que você possa entender esta quinta questão, que diz assim: para que a tríplice mensagem angélica seja dada em alta voz, o que deve ocorrer agora? Essa mensagem, meus irmãos, ela é para mim e para você. Essa mensagem vem de encontro a nós mesmos. É uma mensagem para a igreja de Deus. O que a igreja precisa fazer é despertar. O que a igreja de Deus precisa fazer é se levantar para clamar mesmo em alta voz. A igreja de Deus não pode ficar em silêncio de maneira nenhuma. Então, por isso que aqui diz no texto de Efésios, capítulo 5, verso 14, desperta tu que dormes. Então, a igreja de Deus, ela está sonolenta, ela não está anunciando, ela não está gritando como os vigias dos muros de Sião, ela não está anunciando a casa de Jacó as suas transgressões. Então, é desígnio seu despertar por esse meio interesse decidido naquela questão que é um teste para os últimos dias, e abrirá o caminho a que a terceira mensagem angélica seja proclamada. Então, para que a mensagem angélica seja proclamada, a tríplice mensagem angélica seja proclamada, o que precisa? Precisa o povo despertar. Depende de mim, depende de você. Depende de nós que professamos essa fé e está anunciando e não ficando em silêncio, como diz aqui no final da notinha. Ninguém que acredite na verdade, fique agora em silêncio. Está no Testemunhos Seletos, volume 2, página 370. Então, nós não podemos silenciar, meus irmãos. Lá no texto de Apocalipse, ou melhor dizendo, no texto de Mateus, capítulo 24, diz que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Enquanto esse evangelho do reino, o evangelho da verdade, o evangelho eterno, como está em Apocalipse também, não for pregado, Jesus Cristo não virá. Então nós não podemos retardar a volta de Jesus. Nós precisamos anunciar, nós precisamos ser vigias diligentes e erguer as nossas vozes para que seja mostrado a toda a nação religiosa, a todo mundo, os seus pecados, para que o povo possa ter a oportunidade de se arrepender e se voltar para Jesus.
Amém. Vamos passar para a nossa sexta notinha, que nos pergunta assim: embora essas igrejas professem ser de Cristo, o que estão fazendo? Em Salmos 89, no versículo 30 e 32, nos diz assim: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites. A questão do sábado tem sido abordada, mas não tem sido apresentada como grande teste para este tempo. Embora as igrejas professem crer em Cristo, estão violando a lei que o próprio Cristo proclamou no Sinai. O Senhor nos ordena: anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó seus pecados. Isaías 58:1. A trombeta precisa dar o sonido certo. Então, irmão, embora essas igrejas professem ser de Cristo, o que estão fazendo? Justamente, irmã Gabriele, nós vimos na primeira questão que um povo que tinha aparência, né? Um povo que aparentemente servia a Deus, servia a Cristo. Mesmo nós professando a fé em Jesus Cristo, buscando viver uma vida piedosa, segundo o que diz nos Salmos 89, diz assim: e seus filhos, se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara. Então é muito séria essa questão, é muito séria. E ele está falando aqui dos meus filhos, né? Ele não está falando daqueles que vivem mundanamente, não. Ele está falando daqueles que são professos cristãos. Então, embora as igrejas professem ser de Cristo, porque toda igreja professa ser de Cristo. Ninguém ergue uma igreja para dizer: aqui é a igreja do diabo. Quem faz isso? Todas professam ser de Cristo. E em todas as igrejas, eu repito, meus amados, tem almas sinceras do Senhor. Tem aqueles que servem a Deus na sinceridade do seu coração, e Deus aceita a sua sinceridade no conhecimento que ele tem. Mas é necessário que seja anunciado a todo o povo, nação em língua, a vontade absoluta do Senhor. A questão do sábado, ela tem sido abordada, mas não tem sido apresentada como um grande teste para esse tempo. O sábado é um teste para esses dias. As pessoas, elas não querem guardar o sábado. Elas não querem tirar esse dia para a santificação, e eles inventam mil e uma argumentação para que possa fundamentar a sua crença. Mas se nós pararmos para observar a palavra de Deus, nós não vamos encontrar um assim diz o Senhor. Não vamos encontrar, tudo é especulação, tudo é argumentação, a retórica para tirar a observância da lei de Deus e a observância do Santo Sábado. Então, essas igrejas, embora professem ser de Cristo, o que estão fazendo? Elas estão transgredindo a lei de Deus quando não observam o mandamento do Santo Sábado. Então, diz aqui: embora as igrejas professem crer em Cristo, estão violando a lei que o próprio Cristo proclamou no Sinai. Então, foi Jesus Cristo quem proclamou a lei no Sinai. Então, se há violação dessa lei, é necessário então que seja anunciado. Então, diz assim: a trombeta precisa dar o sonido certo. A trombeta precisa dar o sonido certo. Você não consegue ter uma música harmoniosa e melodiosa se uma das cordas do seu violão estiver desafinada. Não consegue. Você consegue afinar 6 cordas no seu violão, ou melhor, 5 cordas. Mas se uma das cordas estiver desafinada, ela não vai dar o sonido certo. Assim também é aqueles professos cristãos. Se eles professam guardar 9 mandamentos, mas transgridem um mandamento, o sonido não sai perfeito. Não vai sair um perfeito louvor de maneira nenhuma, porque Deus ele requer obediência total, perpétua e perfeita. Essa é a vontade de Deus. Então, embora as igrejas professem ser de Cristo, elas estão em transgressão da lei de Deus, elas precisam receber essa mensagem para que a tríplice mensagem angélica seja proclamada, e nós vamos ver dentro da tríplice mensagem angélica que existe uma dessas mensagens que diz assim: sai dela, povo meu.
né? Quando ele diz, sai dela, povo meu, é um convite que Deus faz às almas sinceras que estão dentro de todas as igrejas a se ajuntar ao aprisco do Senhor, como está escrito em João capítulo 10. Isso mesmo, então vamos passar para a nossa 7ª e última notinha, que nos pergunta assim: o que Deus nunca autorizou o homem fazer? A lei dos 10 mandamentos, que tem sido tão levianamente desconsiderada, é o fundamento de muitas gerações, e nenhum homem ou grupo de homem foi autorizado a deixar de lado ou alterar, no mínimo detalhe, um dos 10 preceitos de Jeová. Deus falou a esta lei do Sinai com terrível grandeza, aos ouvidos de todo Israel, e ele a escreveu com os seus próprios dedos sobre tábuas de pedra, não apenas para o seu povo escolhido, mas para todos os homens, até o fim dos tempos. O próprio Cristo declara que, enquanto os céus e a terra permanecerem, nem um jota ou tio se omitirá desta santa lei. Então, o que Deus nunca autorizou o homem fazer? Deus nunca autorizou a mexer na sua palavra. Deus nunca autorizou a mexer na sua lei. Deus nunca autorizou que o homem procurasse ajeitar aquilo que Deus fez. É muita petulância, muita ousadia daquele que tenta modificar aquilo que foi escrito pelos dedos do próprio Criador. Será que Deus não escreveu a lei direito? Será que precisou ser ajustada pelo homem? De maneira nenhuma, meus amados. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, têm sido levianamente desconsiderados, de forma leviana. Então, não foi dado essa autorização. O próprio Cristo disse, nem um jota, nem um tio, nada passará da minha lei, nada. Nada passará da minha lei. É lógico, é óbvio, talvez alguém possa levantar algumas questões, como nós estamos acostumados a ver esses tipos de questionamentos, né? Que diz assim, então por que quando alguém transgride o sábado você não apedreja? A gente vê muito esse tipo de questionamento. Irmãos, a lei de Deus é um elo, a palavra de Deus é um elo, é um pouco aqui, um pouco ali. Nós não vamos entrar nesses méritos agora, mas veja bem o que é que acontece. Nós temos que estudar a tipologia bíblica. Deus, no assunto do santuário celestial, ele mostrou didaticamente para o povo como deveria ser o procedimento da preparação deste povo para habitar nas mansões celestiais. Ele fez isso de forma didática. Então, existe o tipo e o antítipo. O tipo e o antítipo. Então, a lei de Deus ele não passa, ele passou apenas pelo crivo da tipologia, a tipologia bíblica. Nós podemos aí disponibilizar também esse assunto posteriormente. Então veja bem, meus irmãos, a lei de Deus não passou, o homem não está autorizado a mexer na lei de Deus, o homem não está autorizado a mudar o dia de guarda do sábado para o domingo, o homem não está autorizado a escolher que dia deve guardar, se é a segunda, se é a terça, se é a quarta, se é a quinta, a escolher o seu próprio 7º dia. Nós não encontramos embasamento bíblico para isso, de forma nenhuma. Então, o que nós temos que fazer, irmão Igor? Nós temos que olhar para as Escrituras Sagradas, estudar as Escrituras Sagradas e fazer como assim diz o Senhor. Se o Senhor diz que o sábado é para ser guardado, é o sábado que nós temos que guardar. Amém? Amém. Então, irmãos, essa é a nossa lição 23, sábado, 4 de dezembro, e que Deus possa nos abençoar. E convido a vocês a compartilhar, esse estudo dessa lição com seus amigos, com seus familiares. Deixe o seu like, faça comentários também, e que Deus possa abençoar a todos vocês e a todos nós aqui também. Ficam com Deus. Amém. Louvado seja Deus.